Amém. Amém. Então, graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos, que estão nos assistindo. Nossa live, né? Sejam bem-vindos. Que Deus possa estar falando com você e sua família. Aí que Deus possa se fazer presente em sua vida. A gente estava aqui, enquanto estava tocando aqui, ouvindo a música, o Eis-me Aqui realmente é muito de Deus mesmo e realmente é só a graça mesmo que realmente nos coloca nesse patamar de dizer eis-me aqui, né? Então vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 1. É um texto muito conhecido, mas vamos abrir as Bíblias aí para que a gente possa acompanhar. Amém? Então tá aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Te dou graças, Pai, diante de Ti. Colocamos, Senhor, nossas vidas, diante de Ti colocamos nossas famílias, diante de Ti estamos para engrandecer, louvar o Teu nome, Jesus. Que o Senhor possa se fazer presente nessa noite, que a Tua voz possa entrar no coração dos irmãos, que o Senhor possa abençoar Teus filhos, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Pai. Proteja-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, nesse versículo aí, Paulo, endereçado aos Coríntios, deixa bem claro que deseja que os irmãos daquela igreja sejam imitadores dele, porque ele também é um imitador de Cristo, né? E o que nós podemos entender disso, né? Isso é um recado até para nós também, óbvio, né? Isso é uma mensagem para nós, né? Deus falando através de Paulo, que deseja que nós sejamos imitadores dele, né? Deus, como diz o livro de Gênesis, capítulo 1, o Cristiano gosta bastante, no verso 26 diz que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, então ele obviamente quer que nós sejamos imagem e semelhança dele. E quem nos transforma é a graça, conforme a música e conforme a Bíblia, obviamente, diz, né? Então, antes de dizer qualquer coisa, o Espírito Santo fala conosco através da graça infinita, né? A graça que nós não merecemos, mas que nós a recebemos, né? Então, Deus, através de Jesus Cristo, nos salvou, nos libertou através de sua graça imerecida. Se nós estamos em Cristo, como eu falei, o Espírito Santo está em nós, né? E muitas vezes nós corremos um pouco disso, mas o Espírito é quem nos transforma. O Espírito fala conosco, o Espírito nos incomoda, o Espírito nos constrange. O Espírito Santo, quando tem alguma coisa aqui na igreja, tem algum evento em que nossa carne não quer participar, nossa carne não quer ir, às vezes numa oração de terça-feira estamos lá em casa, e aí está cansado do trabalho, do dia todo desgaste, e não consegue, né, a carne está livre, não descansa, deixa essa oração aí para... Tem culto amanhã na quarta, então vai orar na quarta na igreja, né? Fica aí descansando hoje, porque quarta-feira tem a oração na igreja, não precisa fazer. Só que o Espírito Santo fica nos incomodando ali. Não, participa, né? E aí, aqueles que... Até a gente tem conversado com o pastor sobre isso, aqueles que precisam estar, estão, né? Os que Deus escolhe para participar, estão participando. E tem sido bênção. Todas as terças-feiras, né, a gente faz lá aquela oração maravilhosa, né? Os irmãos orando um pelos outros, né? Então, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo que habita em nós, nos incomoda o tempo todo e nos constrange para que nós possamos cada vez mais dizer para Deus, né, eis-me aqui, que a gente possa cada vez mais participar. Então o tema hoje do sermão é viver como Jesus. Por quê? Nós precisamos realmente buscar isso. É algo que
tá descrito na Bíblia, enfim, nós precisamos realmente viver como Jesus. E Jesus tinha como hábito, um dos seus principais hábitos, são vários, Jesus tinha diversos hábitos que nós precisamos realmente ser imitadores, mas trouxe alguns aqui, mas um deles, muito forte, é que ele confiava muito em Deus, confiava muito no Pai. Né? Tem até um versículo aqui, Fábio, Mateus 26, 39, pode colocar aí para a gente, só para a gente fazer a leitura, para a gente contextualizar. Mateus 26, 39. Então, só para a gente contextualizar. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, só para a gente contextualizar, né, o momento ali em que Jesus estava no Getsemane, ali já naquela angústia tremenda, e ele mostrou ali toda a sua confiança, né, de dizer que realmente não queria passar por aquilo, mas que a vontade de Deus prevaleceria. Né? E não é aquela, até como pastores aí nossos dizem sempre, né, não é com aquela arrogância, Deus resolve aí que depois eu dou meu jeito e tento burlar isso. Não era verdadeiro, né? Era realmente dizendo a Deus que a vontade dele prevaleceria, né? Não seja como eu quero, mas como tu queres, sabendo e reconhecendo que Deus é soberano, né? Que a vontade dele é soberana e vai prevalecer. Isso é confiar, isso é demonstrar confiança, isso é relacionamento, né? De confiança extrema de Jesus com Deus. Né? E falando dessa parte de confiança, como está a nossa confiança hoje em Deus? Como nós estamos agindo diante das dificuldades que a vida nos impõe, diante das crises aí que nós temos? Como nós temos agido mediante isso? Como nós estamos progredindo? Como nós estamos avançando? Nós estamos avançando mesmo? Estamos parados? Estamos recuando? Como nós estamos em relação a isso? Né? Estava até comentando ali que nessa semana, na passada, eu decidi vender o meu carro, porque a gente está olhando aí a possibilidade de comprar uma casa, e aí eu decidi vender o carro para poder financiamento, né? Poder ficar mais barato aí as parcelas, para não ficar tão pesado, né? A gente está vendo isso aí, consegui vender ele essa semana, mas algumas pessoas no meu trabalho, principalmente, falaram: nossa, Vinícius, mas o carro daquele, como é que você vai fazer? Você vai ficar a pé? Você vai andar a pé? Eu falei: vou, por enquanto eu vou. E que Deus preparar outro carro para a gente, a vontade dele vai ser feita. Se for para dar certo, né? Se for para acontecer, vai acontecer. Então, obviamente, eu orei muito antes de tomar essa decisão de vender, né? E consegui vender, graças a Deus, e já repassamos aí, estamos avançando nesse sentido. E Jesus deve ser uma inspiração para nós mesmos. Jesus deve ser a inspiração. Não há nenhum tipo de problema, de risco em confiar em Deus. Deus não é como nós, homens, somos falhos, mentirosos, que tentamos levar vantagem em tudo, tentamos ter benefícios em qualquer tipo de situação que acontece, ou sempre com alguma segunda, terceira, quarta intenção. Em Deus nós podemos confiar. Esse hábito de confiar precisa acompanhar todos nós, né? Aqueles que são salvos, aqueles que são escolhidos, chamados por Deus. E a submissão de Jesus, a gente viu isso durante todo o Evangelho, né? A submissão dele, orando, buscando, confiando, é outro exemplo para nós, né? Essa confiança dele, a todo momento ali buscando o Pai, todo momento realmente demonstrando a sua confiança e mostrando para nós que nós verdadeiramente precisamos entender isso, né? Jesus veio a esse mundo para cumprir um propósito de Deus na vida dele, e ele veio e cumpriu, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a dor, mesmo mostrando seu lado humano, ali obviamente, né, aquela insegurança, aquela vontade de não cumprir, né, como diz o texto, afaste de mim esse cálice, mas é claro que no fundo ele sabia que precisava ser cumprido, né? Ele sabia que fazia-se necessário ele cumprir o desejo do Pai na vida dele. Precisava cumprir. E nós, muitas vezes, não entendemos isso. Nós, muitas vezes, não entendemos que nós precisamos passar ali por um deserto para ser disciplinado.
Quando nós estamos no deserto, não somos nós mesmos que nos colocamos lá, né? É Deus que nos coloca no deserto mesmo. Quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos com problemas, é Deus quem nos coloca lá. Deus, todas as coisas ali vão cooperando, vão operando para que nós cheguemos naquele deserto, para que Deus nos discipline, para que Deus mostre para nós o quanto nós não somos nada, quanto nós não somos capazes de resolver por nós mesmos as nossas questões. Então, Deus nos disciplina e Ele nos coloca no deserto. Como Ele colocou o próprio Filho dele no deserto para ser tentado. O diabo tentou Jesus ali por várias vezes, tentando fazer com que ele pecasse contra o Pai. Daí não foi o diabo que colocou Jesus no deserto, e não é o diabo que nos coloca no deserto. É Deus nos disciplinando, mostrando a nós que nós não temos condições de viver sem Ele, ou de ser salvos sem Ele, obviamente. E nós não somos, nós não conseguimos confiar no Pai, não existe essa relação de confiança em Deus sem a submissão que Jesus teve. Então nós não conseguimos confiar, está mentindo quem diz que confia no Pai sem ser submisso a Ele. É como na nossa família, né? Como que a gente confia no nosso pai e nossa mãe, a gente não os obedece, a gente não é submisso a eles. Né? Isso não tem confiança, não há respeito. Né? Se a gente não respeita a pessoa, a gente não vai confiar nela. E a relação com Deus também é nesse sentido, da gente confiar e ser submisso. Se não for submisso, se não entender, compreender e executar a vontade dele na nossa vida, irmãos, a gente não consegue demonstrar a confiança que nós temos nele. E uma das das atitudes que demonstra confiança é a oração. Então Jesus tinha um hábito enorme, forte de orar. Jesus orava e muito. Jesus conversava com o Pai e muito. Vou trazer outro trecho, Marcos 1:35, Cristiano, até o 37. Jesus orava, buscava o Pai a todo tempo. Vou fazer a leitura rapidamente, né? Marcos capítulo 1, Cristiano, verso 35. E levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram, todos te buscam. Então Jesus acordava madrugadas, passava vários tempos, vários períodos orando. Era uma relação de muita confiança. Os evangelhos todos registram o tempo inteiro conversas de Jesus com o Pai. E é uma atitude que nós precisamos ter também. Orar. Conversar com o Pai. A gente não consegue estabelecer relação sem conversa. Lá na empresa, nós temos diversas campanhas no RH, diversas campanhas que incentivam o diálogo entre líder e liderado, né, gerente e colaborador, enfim. Várias campanhas que incentivam esse exercício de conversa. E a gente sempre percebe que as localidades onde tem mais rotatividade, mais saídas, mais problemas, mais advertências, medidas disciplinares, falta, são naqueles lugares onde tem ausência de diálogo. Isso é praticamente regra. Isso é regra. Onde não há diálogo, os números, os índices, o resultado, ele é negativo. E com Deus é um pouco nesse sentido. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente estabelece relação com Deus, mais próximos dele nós estamos. Mais próximos dele nós estamos. Não existe uma possibilidade da gente ter uma relação boa com Ele, de ser salvo, ou de ser escolhido, ser chamado, sem qualquer tipo de conversa, sem qualquer tipo de relação com Ele. Não existe. Essa relação com Ele é fundamental para que a gente possa, cada vez mais, avançando na obra. E aí tem vários exemplos de momentos em que Jesus orou. Antes do batismo, né, com João Batista. Antes de iniciar o ministério, ele orou, pedindo que Deus o abençoasse naquele momento.
antes de iniciar o seu dia, como nesse versículo, né? De madrugada, Jesus buscando o Pai. Até pedir para colocar outro trecho aí, Cristiano, outro versículo. Lucas 6, 12 e 13. Jesus orou antes de escolher, né? De ser apontado a ele os seus 12 discípulos, né? E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Então, veja bem, Jesus, antes de tomar uma decisão difícil na vida dele, antes de tomar uma decisão importante, não difícil, mas importante, uma decisão que impactaria ali no seu ministério, no seu chamado, ele buscou o Pai, ele buscou a Deus, ele orou a Deus, ele colocou o seu ministério diante de Deus. E com certeza Deus apontou ali, mostrou a ele quem seriam os 12. Então, na nossa vida, nós precisamos também fazer esse exercício. Nós precisamos colocar os problemas, nossas questões, nossas dificuldades diante do Pai. Mas não colocar cobrando para que Ele resolva, mas dialogando, entendendo, ó Pai, estou com dificuldade, o Senhor sabe muito mais que eu, o Senhor sabe a resposta, que a sua vontade seja feita. Como diz Jesus, né, se for vontade, não for vontade da gente, que seja a sua vontade. Então, Jesus, nos momentos até de dificuldade, ele confiava, orava no Pai, orava ao Pai, buscava Ele. Todo momento, Jesus orava e buscava o Pai. Durante a sua provação no Getsemane, durante o seu sofrimento, a mesma coisa, né? Orou por horas, suou sangue, sofreu, mas não deixou em nenhum momento a sua relação com o Pai se abalar por conta da dificuldade. Isso é uma coisa que nós muitas vezes fazemos. Muitas vezes as dificuldades vêm e nós já começamos a nos afastar, já começamos a não acreditar no Pai, a entender que Ele está, até às vezes, errando conosco, né? Até com arrogância, entendendo que Deus está errando com a gente, Deus está devendo alguma coisa para a gente, como se Deus fosse devedor de algo para nós, né? Digo isso por exemplo próprio. Muitas vezes aconteceu alguma coisa comigo e eu falava, Deus, mas como pode, né, acontecer isso comigo, enquanto vejo tantos ímpios aí vivendo bem, né, tudo tranquilo, tudo certo, e eu, supostamente achando que era crente, sofrendo desse tanto. Na verdade, era Deus mesmo disciplinando, mostrando, né, o caminho. Então, Jesus orou o tempo todo, inclusive quando estava lá na cruz, né? Na cruz, Jesus conversa com o Pai vários momentos daquele sofrimento dele, vários momentos de dores, vários momentos de angústias. Jesus Cristo sempre buscou Deus, sempre buscou o seu Pai. E isso é uma atitude que nós precisamos ter. Orar. Oração é confiança, oração é alimento, oração é bênção, né? Orar, seja a Deus, orando pelos irmãos, uns pelos outros, mas buscando sempre o Pai. Sempre buscando, sempre querendo ter essa relação, sempre querendo ter essa intimidade com o Pai. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele se isolava por muitas vezes, ele saía sem avisar ninguém, ia para o monte orar, ia para algum lugar reservado orar, e de repente, às vezes, acontecia de algum discípulo ou outro encontrá-lo. E quantas vezes nós acordamos mais cedo, fazemos algum tipo de mudança na nossa rotina para fazer uma oração, por mais, às vezes, simples que seja, né? Não só quando está tudo ruim, né? Porque quando está tudo ruim, a gente já tem o hábito de orar. Quando estamos com problema, a gente já participa de tudo. Vamos na oração terça-feira, vamos no culto quarta-feira, vou voltar ao que eu estava fazendo para a igreja. Sábado tem escola de música, eu quero tocar um instrumento. Domingo participo da escola dominical, depois venho no culto à noite, participo de tudo, né? Quando a coisa está pegando, aí participa de tudo. Quando dá uma melhorada, aí já volta tudo de novo. Já não participa da programação da igreja, já não dá testemunho, já não é reconhecido no trabalho como alguém de Deus, né, uma pessoa abençoada, né?
Enfim, Jesus tinha esse hábito de orar e nós também precisamos ter, cada vez mais, buscar o Pai. Sem essa busca, sem esse relacionamento ativo com Deus, a gente não consegue realmente viver bem, né, na graça do Pai, não consegue realmente cumprir o chamado de Deus na nossa vida. E Jesus, além de confiar e além de orar, Jesus servia. Jesus era servo. Jesus, por muitas vezes, serviu. A vida dele toda foi um exercício de servidão, um exercício de entrega, um exercício de realmente servir, né? Quando lavou os pés de seus discípulos, quando curou, quando ele utilizou o que ele tinha de melhor pela obra, pelo Evangelho. Então, a vida dele toda foi um exercício de servidão mesmo, um exercício de cumprir o chamado de Deus na vida dele. Ele viveu para isso. Ele viveu buscando isso, né? Então, todo momento, Jesus buscou uma posição de humildade e de serviço muito grande, porque ele amava aqueles a quem ele servia. Ele amava o povo, ele amava a população, amava, né? Jesus tinha um amor muito grande pela humanidade, pelo ser humano, e ele tinha algumas atitudes ali que são fantásticas, né? Como essa lavagem dos pés dos discípulos, as curas, as diversas milagres que ele fez, todos os milagres que ele fez, tudo isso foi serviço, foi realmente servir aqueles que Deus o indicava, que Deus o confrontava, né? Pessoas que procuraram Jesus, né? O caso dos discípulos, desse lavar os pés, foi muito interessante, um trecho interessantíssimo, porque os pés de todos ali estavam sujos e ninguém percebeu que deveriam ser lavados para entrar onde eles estavam querendo entrar, né? E ninguém tomou a iniciativa de, vamos lavar aqui, vamos entrar, porque nós precisamos entrar, o pé de todo mundo está sujo. Jesus levanta da mesa ali e começa todo o processo. E falta isso em nós, né? Então, assim, eu falo por mim, muitas vezes, falta essa iniciativa de fazer a vontade de Deus na minha vida mesmo, de executar mesmo, de ouvi-lo, de saber, de ouvir, conversar com Ele, de orar, de confiar e de servir. Muitas vezes eu falho nisso aí, né? E eu creio que isso, acho que cada irmão deve fazer a sua reflexão sobre isso, mas precisa ficar claro que é necessário, se faz necessário, ser servo, né? Temos a frase, quem não serve, é muito verdadeira, é muito relevante mesmo, importante nesse contexto que nós vivemos hoje, né? Realmente precisamos servir para agradar a Deus, né? Então, Jesus preparou todo o ambiente, Jesus fez tudo o que era para ser feito, e não havia como os outros discípulos perceberem qualquer coisa nesse sentido. Ninguém percebeu e ele fez todo aquele trabalho, né? Então, como ele mesmo disse, né? Vamos colocar o texto aí, Cristiano? Lucas 6,46. Para a gente passar aqui para a parte já final. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, do que adianta nós ficarmos, às vezes, na nossa casa, querendo ser pastor da nossa família, querendo discipular companheiros de trabalho, querendo discipular familiares, se nós sequer conseguimos ter a postura correta diante de Deus? Como que nós vamos fazer qualquer coisa nesse sentido, se a gente não consegue sequer servir aqui na igreja? A gente não consegue enfrentar as dificuldades para servir, porque servir não é fácil. Servir exige renúncia, servir exige humildade, exige resiliência, exige paciência e uma disciplina muito grande. Servir não é fácil. E na obra, talvez seja com certeza mais difícil ainda.
servir aos irmãos, ouvir certas coisas, ver claramente que a pessoa não, parece que fica meio sem jeito de falar que não quer fazer, mas aí inventa alguma coisa e não faz, e fica aquele negócio. Então, servir, precisa ter para a gente servir, a gente precisa ter uma humildade muito grande, um quebrantamento muito grande. Precisa ter uma postura realmente que muitos de nós não temos em alguns momentos, né? Eu, como eu falei, eu me incluo nisso aí, que às vezes a gente falha mesmo, a gente erra mesmo e acaba trocando aí os pés pelas mãos e falhando, né? Falhar não é o problema. Acho que o problema está no conceito mesmo, de entender, às vezes, que não precisa servir. Porque quando você erra, a gente percebe que está errando. Pelo menos eu sou assim. Quando eu erro alguma coisa, na hora a gente já vem um estalo. Um pouco depois, nossa, errei ali. Muitos de nós, às vezes, não temos essa sabedoria ou humildade ou simplicidade de entender quando erra, de, às vezes, sempre achar que está acertando, né? Não, a minha vontade tem que prevalecer. O pastor falou, mas eu discordo, então, para mim, eu estou certo, o pastor está errado, ele também é humano, ele vai errar. Claro, ele é humano e vai errar, mas é o sacerdote da igreja, é o anjo da igreja, deve ser respeitado. Então, essa humildade que nos falta, que faz a diferença no momento de servir. E para a gente já encaminhar para o encerramento, não adianta a gente querer viver como Jesus, não adianta a gente confiar no Pai, não adianta a gente buscá-lo através de oração, não adianta a gente ficar horas e horas falando para Jesus, para Deus, pedindo, agradecendo em alguns momentos. Não adianta se aquilo ali não for de coração, se aquilo ali não for verdadeiramente o desejo do nosso coração. Sem um coração quebrantado, um coração limpo, a gente não consegue alcançar mesmo, acessar. A gente fala, a boca vai encher de espuma de tanto falar, mas a gente não consegue acessar o Pai. Então é muito importante, irmãos, a graça, como diz até a música, né, é bênção demais que a gente vai vendo as coisas acontecerem, né, e as coisas vão cooperando, né? Justamente essa música cai, o pastor até fala um pouco de lei de graça, e eu na sequência falo também. Isso é Deus agindo, isso é Deus fazendo presente, isso é Deus trabalhando, isso é Deus nos mostrando a importância de nós compreendermos que só a graça dele faz com que nós consigamos tentar viver como Jesus, porque também não é fácil, né? Isso é um processo, não se muda do dia para a noite e não se transforma um coração de um dia para a noite. Mas aqueles que têm Jesus no coração conseguem cada vez mais avançar, dar um passo à frente, depois outro, mesmo que seja devagar, mas vão avançando em busca, nessa jornada nossa, nós vivemos nesse mundo aqui. As dificuldades vêm, elas virão, hoje está difícil, amanhã vai ser, talvez seja pior, mas o mais importante é nós compreendermos que sem a graça nós não somos nada. Sem a presença de Deus na nossa vida nós não somos nada. E para viver como Jesus precisamos da graça de Deus. Só ela nos salva, só ela nos liberta desse mundo que nós vivemos. Amém? Senhor Deus, te dou graças, Pai, diante de Ti colocamos, Pai, nossas vidas, colocamos diante de Ti a Igreja Batista Nacional Ebenezer, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais fazer presente em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais abençoar o seu povo, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais se mostrar a eles. Que o Senhor possa cada vez mais, Pai, nos abençoar, para que nós possamos, Pai, entender que só sua graça, Pai, só o teu poder nos faz buscar essa vida, abençoar essa vida como Jesus viveu, com confiança, com oração, com conversa, com aproximação, com intimidade e com servidão, Pai. Que nós possamos cada vez mais servir ao teu povo, trabalhar na tua obra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor.